eu subo aqui hoje para tentar refletir junto com a população brasileira, junto a todas as pessoas que estão nos acompanhando, sobre qual é efetivamente a função de um político. Qual é a função de um parlamentar? O que determina a Constituição Federal em que todo o poder emana do povo, mas deve ser exercido por nós, seus representantes? Porque eu não canso de dizer, meu querido senador Stevenson, que passou da hora de nós derrubarmos os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário, que é a população. Mas aquela população que está lá, subjugada, humilhada, é aquela população que não tem vez e voz, é aquela população que não tem saúde pública de qualidade, que não tem educação pública de qualidade e que, infelizmente, tem uma elevada carga tributária. Passou da hora da gente ser desprovido de vaidade e exercer muito mais a humildade. E falo isso porque, como delegado de polícia que fui por 27 anos e professor de Direito Penal e Processo Penal, eu me assusto quando vejo aqui no Senado movimentos extremamente que só ratificam aquilo que eu presenciei quando atuava como delegado de polícia na criminalização da pobreza, na criminalização da cor da pele. Basta nós traçarmos o perfil socioeconômico de quem está preso, que nós vamos verificar que a grande maioria são de pobres, pretos e semi-analfabetos, quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados por políticos. Porque quando um político desvia a verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um político desvia a verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. Quando um político desvia verba de programas sociais como o ProUni, Pronatec, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, não importa qual é, ele está atingindo a universalidade de vítimas. E eu vejo aqui no Senado, infelizmente, um movimento só para aumentar a população carcerária de pobres e pretos. E eu cito 2 exemplos. Passou na Comissão de Segurança Pública aumento da pena do crime de furto, se for furto de cabo de energia. Ora, nós estamos aqui simplesmente chancelando para aumentar a pena daquela população que, infelizmente, o crime como um fenômeno social, ela é desprovida de todos os direitos elementares. Agora, é cômodo para nós, na grande maioria, homens brancos, ricos, engravatados, agir de forma contundente contra pobres. Eu não vejo o empenho dessa casa, por exemplo, para tipificar como crime hediondo, crime de corrupção. Corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, mas é fácil para nós agirmos de forma contundente contra uma camada economicamente menos favorecida. Aumentar a pena de um furto de cabo de energia, e eu tipifico onde está no Código Penal, artigo 155, caput, ipsiliteris está escrito, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aí nós vamos aumentar a pena se for furto de cabo de energia. A gente tem que agir de forma contundente contra os receptadores. A gente tem que agir de forma contundente contra traficantes. Mas a gente tem que fazer essa faxina moral para responsabilizar todo agente público, todo agente político, todo servidor público que não cumprir com os princípios que regem a administração pública. Que não cumprir com o artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora, agir de forma contundente contra uma camada economicamente menos favorecida, isso não posso me furtar em subir aqui e denunciar. Aumentou-se a pena, olha só, do crime de estelionato. Estelionato está no artigo 171, que diz: obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Quer dizer, é um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, mas que a Comissão de Segurança Pública estava querendo aumentar a pena para 19 anos de cadeia. Vocês sabem qual é a pena de um homicídio? E aí nós estamos falando no principal bem jurídico, que é a vida humana. É de 6 a 20. Foge a razoabilidade. Passou da hora de nós políticos, efetivamente, legislarmos de forma a dar tratamento igual a comportamento igual. Mas nós temos que fazer essa faxina moral, a começar pelo parlamento, a começar pelos crimes contra a ordem tributária, a começar pelos crimes contra o sistema financeiro. Porque aí sim, nós estaremos dando vida, vez e voz àquela determinação constitucional, expressa no artigo 5º, de que todos somos iguais perante a lei. Fica o alerta, fica a reflexão, mas eu sempre vou estar subindo aqui, motivado talvez pelo poeta Tiago de Mello, quando ele finaliza com uma frase que eu gosto muito e que diz, e que quero dizer para vocês: nós não temos caminho novo, o que temos de novo é o jeito de caminhar.
Vossa Excelência sabe melhor, ou tão bem quanto eu, que no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 277, estava escrito que todo condutor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização será submetido ao teste de alcoolemia. Veja que o legislador tinha utilizado o verbo ser com tamanha imperatividade que ele não usou o verbo poderá. Era obrigatoriedade. Então, no direito coletivo, dirigir não é um direito, é um privilégio, por isso que o nome da primeira habilitação é permissão. Se no poder de fiscalização você parar um motorista e ele se recusar, a recusa dele deve ter o poder de presumir que ele fez uso. Aí é legislar em defesa da vida. Mas o que nós fizemos? Falo nós, eu não estava nessa casa, nem Vossa Excelência, mas nós, o parlamento fez. Ele tirou o verbo ser, tirou o verbo será submetido e colocou poderá ser. E aí você vem, mais uma vez, o recorte socioeconômico, porque uma pessoa instruída diante uma fiscalização por parte do poder público, seja a Polícia Militar, que faz um brilhante trabalho, seja a Guarda Municipal ou a Polícia Rodoviária Federal, ele vai efetivamente se recusar. Agora, nós sabemos que até a forma como se aborda um pobre num carro velho, ele vai refazer sob pena de ser responsabilizado por um crime, eventualmente, de desobediência, que nem vai existir. Mas o que eu quero falar é que até nesse contexto, de forma elitizada, o Código de Trânsito Brasileiro, nós retrocedemos, não para punir aquele que se recusou, presume-se, a lei é clara. E isso é uma determinação constitucional no artigo 5º, 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E existia uma lei que determinava que o motorista fosse submetido ao teste? Sim, o artigo 277. Volto a repetir, ipsilíteres. Todo condutor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização será submetido ao teste. Não fez. Eu vou presumir que você está sob influência do álcool ou substância de efeito psicoativo que determine dependência. Aí é legislar em defesa da vida. Aí é sim proteger a vida humana. Mas não. Nós fizemos foi, arranca-se o verbo ser e coloca a faculdade. E aí passa para a população, que infelizmente o pobre vai fazer o teste do bafômetro e o rico não vai fazer. Essa é mais uma reflexão para nós termos a plena convicção de que nós temos que legislar para todos. A minha reflexão aqui, sempre, na minha indignação, é que nós temos legislado, mas não é de forma para todos. Nós temos legislado de forma contundente, infelizmente, que vai fazer com que aquela camada menos favorecida, que já está sendo vilipendiada de todos os seus direitos, mais uma vez ali vai sofrer o rigor do Estado, que vai criminalizar a pobreza, que vai criminalizar a cor da pele. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu quero ter a certeza de, cumprindo um mandato de senador da República pelo Estado do Espírito Santo, vou estar aqui, incessantemente, lutando para que essa premissa constitucional seja aprovada. Concordo, ipsilíteres, foram privilegiados por quê? Todos somos iguais perante a lei. Agora, eu concordo também que nós poderíamos legislar em favor de um trânsito seguro, porque o trânsito no Brasil é o terceiro país que mais mata no mundo, se nós colocássemos que vai a presunção de culpa se ele se recusa. Quem nada deve, nada teme. É simples assim. E nas ações de investigação de paternidade, isso é uma premissa. A recusa do suposto pai em se fornecer o sangue para o exame de paternidade, presume-se a paternidade. Mutatis mutandis. Na fiscalização dentro do sistema viário, a recusa do motorista em se submeter ao teste, presume-se que ele fez uso. Aí sim, a vida humana, a integridade física está sendo tutelada pelo Estado brasileiro. Obrigado, senhor presidente.